Eu sempre soube que ele era especial, mas o que ele fez por mim, não há palavras para descrever. Às vezes brinco dizendo que Max é meu marido que encarnou neste cão. Ele sempre cuidou de mim como ninguém, disse Alzira falando do seu fiel companheiro. Max, o seu cão. Ele não sabia o que era desistir. Durante um mês inteiro, Max, um pastor alemão fiel, permaneceu sentado em frente ao Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Olhos fixos na porta, o rabo imóvel, ele esperava pela única pessoa que significava tudo para ele. Sua dona e companheira, Dona Alzira. Enquanto ela lutava pela vida, Max lutava contra o tempo. E o que aconteceu no final vai partir o seu coração e inspirar sua alma. E agora, nos diga, de onde você está nos assistindo? Quem sabe você não se cruza com o Max, o nosso pastor alemão fiel, e tira uma selfie com ele. Comente abaixo de que cidade e país você está acompanhando esta história. E não saia daí, porque você precisa mesmo conferir esta emocionante jornada de Max e Alzira. Se liga. Dona Alzira tinha 75 anos e vivia sozinha em uma pequena casa, escondida em uma rua tranquila de Porto Alegre. Desde que ficou viúva, sua única companhia era Max, um pastor alemão de olhos expressivos que parecia entender cada pensamento dela. Max não era apenas um cão. Era sua família, seu confidente e, em muitos dias, a razão pela qual ela sorria. Todas as manhãs, Alzira acordava cedo, fazia uma xícara de café e conversava com Max como se ele fosse capaz de responder. E, de certa forma, ele respondia. Sentava-se ao lado dela com a cabeça encostada em seu colo, enquanto ela acariciava suas orelhas macias. Os dois eram inseparáveis. Certo dia, durante uma tarde tranquila, Alzira começou a sentir uma dor intensa no peito. Ela tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. Max, que estava deitado ao lado dela, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele começou a latir desesperadamente, como se estivesse pedindo ajuda. Sem resposta, Max correu até a porta. Ele nunca saía de casa sem Alzira, mas sabia que precisava fazer algo. Empurrou a porta entreaberta com um focinho e foi direto até a casa do vizinho mais próximo, o senhor Renato. Renato era um homem de meia idade que conhecia Alzira há anos. Eles eram bons amigos e ele sempre se preocupava com a rotina dela. Quando Max chegou à porta, chorando e arranhando como se quisesse derrubar tudo, Renato soube que algo estava errado. "É a Alzira, não é?", disse ele, já pegando o telefone para chamar uma ambulância. Max, como se entendesse, latiu e começou a puxar a barra da calça de Renato, apressando-o. Ao chegarem na casa de Alzira, Renato e os paramédicos a encontraram desacordada, mas ainda respirando. Enquanto os profissionais a colocavam na ambulância, Renato fez questão de cuidar da segurança da casa. Ele fechou todas as janelas, trancou a porta principal e guardou a chave no bolso, prometendo a si mesmo que manteria tudo em ordem até que sua amiga voltasse. Max tentou entrar na ambulância com Alzira, mas foi impedido. Ele ficou parado no portão, olhando enquanto a ambulância partia com as sirenes ecoando pela rua. Seus olhos estavam cheios de algo que Renato nunca tinha visto em um animal. Uma tristeza profunda misturada com determinação. O que ninguém esperava era o que Max faria a seguir. Assim que a ambulância desapareceu ao longe, Max não perdeu tempo. Ele correu atrás, seguindo o som da sirene e o cheiro familiar de Alzira, que parecia pairar no ar. Renato, que havia ficado para garantir que tudo estava em ordem na casa de Porto Alegre, não imaginava que Max estava determinado a algo maior. Max percorreu ruas movimentadas, atravessou avenidas e ignorou os chamados de pessoas que tentavam pará-lo. Ele estava em uma missão. Quando finalmente chegou ao Hospital Moinhos de Vento, arfando de cansaço, sentou-se próximo à entrada, observando cada pessoa que passava. Seu olhar era atento e fixo, como se esperasse que Alzira aparecesse a qualquer momento. Dentro do hospital, Alzira foi levada às pressas para a emergência. A equipe médica trabalhava para estabilizá-la, enquanto ela flutuava entre a consciência e a inconsciência. Em um desses momentos de lucidez, ela murmurou: "Max, onde está meu Max?"
Embora os enfermeiros tentassem acalmá-la, diziam uns aos outros que havia algo especial naquele nome. Lá fora, Max não arredava pé. O dia se transformou em noite e ele continuava firme. Alguns visitantes começaram a notar o cão parado próximo à entrada. Uma enfermeira, comovida, levou para ele um pouco de água e pão, que ele aceitou com relutância, mas comeu. Era como se soubesse que precisava de forças para continuar. Com o passar dos dias, Max estabeleceu uma rotina. Pela manhã, ele deixava o hospital por breves momentos e corria de volta para a casa de Alzira. Lá verificava se tudo estava como Renato havia deixado. Cheirava a porta, fazia um círculo ao redor da casa e, satisfeito de que tudo estava seguro, voltava para o hospital. Enquanto isso, dentro do hospital, Alzira continuava em recuperação lenta. Renato a visitava todos os dias e contou a ela sobre Max. Ele está lá fora, Alzira. Não sai da porta do hospital. É como se ele soubesse que você está aqui, disse ele com um sorriso emocionado. Alzira chorou ao ouvir isso. Ele é mais do que um cão, Renato. Ele é minha família, respondeu ela com a voz embargada. Com o passar das semanas, Max tornou-se uma espécie de mascote para o hospital. Médicos, enfermeiros e pacientes começaram a se afeiçoar a ele. Era impossível não notar sua lealdade inquebrável. Mesmo assim, Max não permitia que ninguém o distraísse por muito tempo. Seu lugar era ali, na porta, esperando. Sem nunca tirar os olhos da porta por onde viu Alzira ser levada. Cada vez que uma ambulância ou paciente passava, ele erguia as orelhas, atento, mas logo voltava à sua postura vigilante, esperando pelo momento em que ela apareceria. Dentro do hospital, Alzira se recuperava lentamente. Após alguns dias, os médicos informaram que precisariam transferi-la temporariamente para outra unidade hospitalar, em um centro especializado em diagnóstico. A notícia deixou Alzira preocupada. Max está lá fora, disse ela, com a voz embargada. E se ele não souber para onde fui? Renato tentou tranquilizá-la. Não se preocupe, Alzira. Max sabe mais do que qualquer um de nós. Ele vai te encontrar seja onde for, respondeu ele, tentando confortá-la. Naquela manhã, quando Alzira foi transferida, os enfermeiros a colocaram em uma cadeira de rodas e a levaram até a garagem onde uma ambulância aguardava. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos passos e pelo leve ranger das rodas. Mesmo debilitada, Alzira olhava ao redor, como se esperasse ver Max aparecer. Do lado de fora, Max farejou o ar assim que sentiu o cheiro familiar de Alzira sendo movimentada. Quando a ambulância passou pela entrada principal do hospital, ele se levantou e ficou parado, imóvel, com os olhos fixos no veículo. Era como se ele estivesse tentando enxergar através da lataria, investigando com o olhar o que estava acontecendo ali dentro. Por um longo minuto, Max não fez nenhum movimento. Ele apenas observou, os olhos brilhando de preocupação. Mas quando a ambulância saiu pela rua e desapareceu de vista, algo dentro dele mudou. Um som rouco escapou de sua garganta, transformando-se em um uivo longo e melancólico. Era um lamento que parecia ecoar por todo o hospital, atraindo olhares de curiosos que se comoveram com o sofrimento evidente do cão. Assim que o uivo cessou, Max levantou-se em um impulso e começou a correr atrás da ambulância. Ele não podia permitir que Alzira fosse levada sem ele. Suas patas batiam contra o asfalto, enquanto ele atravessava ruas e cruzava avenidas, ignorando carros, bicicletas e pessoas que tentavam segurá-lo. Nada mais importava, exceto alcançar o veículo. Dentro da ambulância, Alzira, mesmo enfraquecida, sentiu um aperto no coração. Max, ela murmurou com lágrimas nos olhos. Espero que ele fique bem. Enquanto isso, Max continuava a perseguição. As ruas pareciam infinitas, mas sua determinação era maior do que o cansaço. Ele sabia que precisava encontrar Alzira. Quando finalmente perdeu de vista a ambulância, parou no meio de uma praça movimentada, ofegante e desorientado. As pessoas ao redor cochichavam, comovidas ao verem aquele cão claramente angustiado. Max farejou o ar novamente, tentando captar qualquer vestígio do cheiro de Alzira. Depois de alguns instantes, ele escolheu um caminho e começou a andar.
como se sua intuição o estivesse guiando. De volta ao hospital original, Renato recebeu uma ligação de um conhecido que o viu na praça. Renato, o cão de Alzira está aqui. Ele está perdido e parece estar procurando por algo, disse o conhecido, preocupado. Renato imediatamente foi ao encontro de Max. Ao vê-lo, o homem estendeu a mão gentilmente. Ei, Max, ela vai voltar. Eu prometo que ela vai voltar, falou Renato com uma voz calma e segura. Mas Max parecia inconsolável. Mesmo sendo levado de volta para o Hospital Moinhos de Vento, ele continuava olhando para a rua, esperando o momento em que Alzira retornaria para ele. Os dias se arrastavam lentamente, e Max permanecia firme em sua vigília na entrada do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Depois de sua tentativa de seguir a ambulância, parecia ter compreendido que o melhor a fazer era esperar. Todos os dias, ele retornava ao hospital sentando-se na entrada e observando cada pessoa que passava, como se esperasse que Alzira surgisse a qualquer momento. Dentro da outra unidade hospitalar, onde passava por exames complexos, Alzira não conseguia tirar Max da cabeça. Embora o ambiente fosse diferente, sua preocupação permanecia a mesma. Max, ele está bem? Perguntava ela aos médicos com a voz embargada. Mesmo enfraquecida, seu amor pelo cão era evidente. Em muitos momentos, os médicos e enfermeiros testemunharam as lágrimas dela enquanto acariciava mentalmente aquele pedaço de sua vida que estava ausente. De volta ao Hospital Moinhos de Vento, Max estava ganhando a atenção de todos. Médicos e visitantes comovidos por sua lealdade começaram a ajudá-lo. Algumas crianças deixavam brinquedos próximos a ele. Uma funcionária trouxe uma pequena cama improvisada para que ele descansasse à noite, mas Max raramente usava. Ele preferia o chão duro da entrada, como se soubesse que ali era o melhor lugar para vigiar e esperar. Uma tarde, enquanto Renato conversava com Alzira ao telefone, ele mencionou o comportamento de Max e teve uma ideia. Alzira, acho que vou gravar um vídeo do Max e enviar para você. Talvez isso te anime, disse ele, tentando trazer algum conforto para a amiga. No vídeo, Max aparecia sentado, com as orelhas eretas, olhando fixamente para a entrada do hospital, exatamente como fazia todos os dias. Ele parecia uma estátua de lealdade. Quando Alzira assistiu ao vídeo, as lágrimas vieram imediatamente. Oh, meu menino, sussurrou ela com a voz trêmula. Ele nunca desistiu de mim. O reencontro na noite em que Alzira retornou ao Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para receber alta, Max, como sempre, estava na entrada. Ele já conhecia cada som daquele lugar, mas bastou ouvir o motor da ambulância chegando para que ele se levantasse, alerta. Quando a porta do veículo se abriu, o cheiro familiar encheu o ar, e Max começou a abanar o rabo com uma mistura de alegria e ansiedade. Alzira foi retirada da ambulância em uma cadeira de rodas, e assim que Max a viu, ele correu para ela, emitindo pequenos latidos roucos como se estivesse falando. Meu Max, meu leal companheiro, você me esperou. Você sempre me esperou, repetia Alzira, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o envolvia em um abraço apertado e acariciava sua cabeça. A cena emocionou a todos. Enfermeiros, médicos e até pessoas que passavam pela rua pararam para observar. Alguns aplaudiram, outros filmaram, mas ninguém conseguiu ignorar a força daquele reencontro. Era a prova de que o amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele vive nos gestos, nas ações e na lealdade inquebrável. Quando Alzira finalmente recebeu alta do Hospital Moinhos de Vento e voltou para sua casa em Porto Alegre, Max estava mais protetor do que nunca. Ele a acompanhava por toda a casa, certificando-se de que ela estava bem e cuidando de cada movimento dela com olhos atentos. Renato, fiel amigo, fazia visitas regulares para ajudá-la com as tarefas domésticas e trazer notícias do bairro, onde todos estavam comovidos com a história. Alzira se recuperava lentamente, mas com cada dia ao lado de Max, ela sentia sua força retornando. Ele é meu remédio, dizia ela para Renato com um sorriso.
Não sei se estaria aqui hoje sem ele. Renato concordava, balançando a cabeça. Vocês dois têm uma conexão que é difícil de explicar, falava ele, observando a cumplicidade entre Alzira e Max. 2 semanas após voltar para sua casa em Porto Alegre, a história de Max e Alzira ganhou as redes sociais. O vídeo do reencontro filmado por Renato na entrada do Hospital Moinhos de Vento havia viralizado, e em pouco tempo a mídia começou a procurá-los. Jornais, rádios e até canais de televisão queriam contar a história da idosa e seu cão que desafiou o tempo e a distância para ficar ao lado dela. Alzira e Max foram convidados para participar de um programa de televisão ao vivo, onde contaram sua história. Alzira, ainda se recuperando, sorriu enquanto acariciava Max no estúdio. O apresentador, com curiosidade, perguntou: Dona Alzira, o que passou pela sua mente ao ver Max esperando por você na entrada do hospital por tanto tempo? Alzira, com os olhos marejados de emoção, respondeu: Eu sempre soube que ele era especial, mas o que ele fez por mim, não há palavras para descrever. Às vezes brinco dizendo que Max é meu marido que encarnou neste cão. Ele sempre cuidou de mim como ninguém. O público riu com a declaração, mas também aplaudiu com emoção. Max, sentado ao lado de Alzira, abanava o rabo, aparentemente ciente de toda a atenção. Ele não precisava de palavras para reafirmar o que Alzira dizia. Seus atos já haviam contado a história por completo. De volta para sua casa em Porto Alegre, Alzira e Max viviam seus dias em paz, cercados pelo carinho de vizinhos e amigos que viam neles uma verdadeira inspiração. O vídeo do reencontro continuava a emocionar pessoas por todo o país, trazendo à tona reflexões sobre o amor e a lealdade. A história deles não era apenas sobre um cão e sua dona, mas sobre o poder do amor, da lealdade e da força inquebrável que une os corações, mesmo nos momentos mais difíceis. E assim, Alzira e Max continuaram juntos, vivendo cada dia como um presente precioso, provando que o amor, em qualquer forma, é capaz de superar qualquer obstáculo. Esta história de Alzira e Max não é apenas uma narrativa emocionante de amor e lealdade. Ela também nos deixa importantes lições que podemos levar para a vida. Em cada gesto de Max, desde buscar ajuda até sua vigília fiel no hospital, podemos encontrar mensagens profundas sobre o poder do amor, a importância de pequenas ações e a força da lealdade. Vamos conhecer juntos 3 pontos de reflexão e aprendizado que esta história nos ensina. 1. A lealdade vai além das palavras. Max mostrou que a lealdade verdadeira não está em discursos ou promessas, mas em ações silenciosas. Ele permaneceu ao lado de Alzira, mesmo sem saber o que aconteceria, sem esperar nada em troca. Ele não tinha a certeza de que ela voltaria, mas isso não mudou sua decisão de estar lá, fielmente. Essa é uma lição sobre a importância de estar presente para quem amamos, mesmo quando não temos garantias de sucesso. Ensinamento. Muitas vezes nos vemos questionando se vale a pena permanecer ao lado de alguém em momentos difíceis. Max nos ensina que a lealdade não é sobre receber algo de volta, é sobre oferecer amor e apoio incondicional. Isso vale para nossas amizades, relações familiares e até para nossas responsabilidades diárias. Reflexão. Como podemos ser mais leais e presentes para as pessoas em nossas vidas? Estamos priorizando estar ao lado daqueles que precisam de nós, mesmo quando as circunstâncias não são fáceis? O poder das pequenas ações. Max não salvou Alzira com grandes gestos, mas sim com uma sequência de pequenas ações guiadas pelo amor. Ele buscou ajuda ao perceber que algo estava errado, permaneceu vigilante no hospital e até cuidou da casa durante sua ausência. Cada gesto, mesmo aparentemente simples, foi essencial para que Alzira recebesse o apoio necessário. Ensinamento. Vivemos em uma era em que as grandes conquistas são celebradas, mas nos esquecemos do poder das pequenas ações. Muitas vezes, uma palavra gentil,
um gesto de cuidado ou simplesmente estar atento às necessidades de alguém pode ser transformador. Reflexão. Quantas vezes deixamos de agir porque achamos que nossa contribuição é pequena demais? E se cada um de nós se comprometesse a fazer o bem, mesmo que de maneira modesta, como o mundo poderia mudar? O amor é um remédio poderoso. No hospital, Alzira não tinha apenas medicamentos e cuidados médicos. Ela tinha Max esperando por ela. Saber que ele estava lá fora, fielmente aguardando, deu a ela força para lutar e se recuperar. O amor, muitas vezes, é o que nos dá razão para continuar em momentos de dificuldade. Esse amor não precisa ser romântico. Pode vir de amigos, familiares ou até de um animal de estimação. Ensinamento. O amor, em sua essência mais pura, é o maior remédio para a alma. Ele nos dá propósito e esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Às vezes, só precisamos nos permitir sentir esse amor e usá-lo como combustível para superar desafios. Reflexão. Será que estamos reconhecendo o amor em nossas vidas? Estamos permitindo que ele nos fortaleça? E mais importante, como podemos oferecer esse mesmo amor aos outros, ajudando-os em suas batalhas pessoais? Se você chegou até essa parte da história, mostra o quanto você é uma pessoa de valores e valoriza o amor e a lealdade. Agora queremos saber de você. O que mais te emocionou na história de Alzira e Max? Escreva nos comentários. Vamos adorar saber sua opinião sobre essa conexão tão especial. Gostou da história? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas emoções que estamos preparando para você. Cada curtida, comentário e inscrição faz uma enorme diferença no crescimento do canal e nos ajuda a trazer conteúdos ainda mais incríveis. E não se esqueça de compartilhar com familiares e amigos. Juntos, podemos espalhar essas mensagens emocionantes para ainda mais pessoas. Obrigado por assistir e até a próxima.